Olá, estamos de volta para mais um Sem Filtro, uma expressão que dá nome a este programa, mas também podia ser uma expressão para definir esta última semana. Sem filtro, sem noção, sem limites para a violência no futebol, sem respeito pela própria equipa que se dirige. Os nomes são vários, a história é bem real e acho que mesmo que quiséssemos, não conseguimos de maneira nenhuma criar um enredo mais surpreendente. Mas as opiniões ainda não foram todas dadas, portanto, para dar agora as opiniões que realmente contam, temos connosco o Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e temos também uma pessoa multifacetada, que é engenheiro informático de profissão, humorista, faz stand-up comedy, mas também tem um podcast, tem programas, é um ávido utilizador do Twitter, Guilherme Duarte. Olá. No Twitter as pessoas conhecem-te mais por... É por falar noutra coisa. E falas em várias coisas. Falo em várias coisas. E aqui também vais falar em várias coisas. Também, vamos ver o que é que acontece. A minha primeira pergunta para vocês os três é: se hoje estivéssemos aqui o Bruno de Carvalho, o que é que lhe perguntariam? A sério, mesmo. Imaginem que ele agora aparecer por aqui, com 50 pessoas ao pé dele, não. Só ele, o que é que lhe perguntariam? Se foi ele a ligar para a malta, como é óbvio, não é? Que foi fazer Essa é que é a grande aquela pergunta. violência lá contra os seus próprios jogadores. É isso? Claro. Essa é pelo menos uma das correntes E achas que foi ele de que mandou pensamento. Não aquelas posso pessoas ir para lá? afirmar que tenha sido. Acho que ninguém pode afirmar que tenha sido ele, mas pelo menos é uma das correntes de opinião é que, de facto, a intenção era que a claque desse ali um apertão, com alguma conivência da direção, que desse um apertão aos jogadores e que aquilo descambou. Aliás, Quando tanto dizes assim que é aquilo que corre, é aquilo que corre realmente em meios que são credíveis, é isso? Tens alguma Tu coisa a tens dizer algum sobre o público? conhecimento, tens algum conhecimento nos corredores do desporto, por exemplo, que te indique isso? Vamos lá ver. fonte próxima do casal. Falamos sempre com muitas pessoas, não é? Mas ficar e o que anónima. eu posso dizer é isso. É uma das há duas, se quiseres, há duas grandes correntes de opinião. Uma é de que o Bruno, de facto, foi ali conivente com a claque e foi dizer, pá, deem lá um apertão nos gajos, e aquilo descambou, tanto estão a assim que trabalhar depois mal, dos portanto- 50 há uma parte dos 50 que acaba aquilo a acalmar os outros para não baterem mais nos jogadores, não é? E a outra parte é de que, e essa ainda um bocadinho mais grave, digo eu, que é a parte em que vocês viram, em que me dizem, visto que no dia a seguir foram presas pessoas, foram interrogadas pessoas, foram acusadas por corrupção em várias modalidades e ainda ninguém falou nisto porque estão a falar da pancada. Portanto, é uma corrente de opinião que diz que isto foi também uma manobra de distração para um Para os problema casos de mais corrupção no grave handball, ainda, que são que casos saíram de também, corrupção essas notícias. a nível desportivo, que são também gravíssimos. Uma outra não nos interessa muito, o que nos interessa é analisar tudo o que se tem passado. Mas é possível que um presidente de um clube que deve respeitar os seus jogadores e protegê-los tenha realmente mandado 50 pessoas bater nos seus próprios jogadores, que são tipo os filhos dele naquele momento, não é? Em princípio pais que não é batem nos- possível. há pais que batem nos Mas filhos. Mas estamos no mundo há vários do Bruno fatores Carvalho, que indicam que pode é ser. um mundo de fantasia, é a Nárnia do futebol em que tudo é possível. E eu não quero acreditar nisso, acho difícil, até porque acho que ele expor-se muito e facilmente poderia ser apanhado. Até porque és um dos filhos do pai. Eu disse... És um dos filhos do pai, da Sportingista. Exatamente. Portanto, E, portanto, acho difícil. Mas não me admiro. A Mas pergunta achas que eu não é lhe fazia- possível? Achas que isto não Não, pode acho que é ser? possível. Acho Sim. que é possível. Mas não queres acreditar nessa hipótese? Não quero acreditar, mas Então acreditas do em ponto que de vista hipótese? do entretenimento... Então, claro, acho que ninguém quer acreditar. mas isso é como cada vez que há uma Encomendam tragédia. uma O quê? pancadaria, não- Estou completamente surpreendida. Era uma pessoa tão calma, nunca ninguém quer acreditar. Então qual é que é a até tua as coisas tese para isto aconteçam. tudo? Para estes meses todos de tensão e de violência no Sporting, eu culminam acho que o com Bruno isto? Carvalho terá sempre uma responsabilidade, pelo menos indireta, que foi o clima da crispação que ele trouxe ao futebol e o facto de ele criticar os jogadores daquela vez e acusá-los no Facebook, isso legitimou aos olhos das claques mais radicais, ou dos adeptos, podem nem fazer parte de claques, legitimou este tipo de atitudes. Eu acredito que eles fossem lá mais numa de apertão e não de agressão e que a coisa tenha descambado, mas também foram logo de cara tapada, portanto não iam propriamente para dizer bom dia. E pronto, o que eu perguntava ao Bruno Carvalho, se ele estivesse aqui, era: já consultaste um psicólogo, um amigo? Isso é um ponto importante, porque nós já ouvimos nesta discussão toda especialistas em gestão do desporto ou em direito do desporto, já ouvimos até especialistas em economia para avaliar o impacto económico desta crise, tudo o que é comentadores, advogados, etc. Ainda não ouvimos nenhum especialista em saúde mental, em psicologia, porque há realmente aqui um padrão preocupante.
Liliana? Por acaso enganas-te porque já houve alguns especialistas em psicologia e linguagem corporal que têm sido... E revelaram o quê? Como é que é a linguagem em Portugal? Um gajo já dá com um cinto na cabeça. Não é a linguagem corporal das agressões, a linguagem corporal do Bruno de Carvalho e o tipo de postura Mas que ele revelaram tem. o quê? Esses especialistas revelaram o quê sobre ele? Aquilo que os populistas e demagogistas mais utilizam para conseguir fazer passar a sua mensagem, que é o papel de vítima, o papel de descredibilização, todo este ataque à imprensa, a descredibilização da imprensa. Não se esqueçam que o Bruno de Carvalho pediu aos sportinguistas e aos seus sócios para pararem de ler a imprensa e para pararem de ler tudo que não fosse do Sporting. Quer dizer, isto assusta e acho que há uma linguagem muito direta, aqui nem se trata de linguagem corporal. A linguagem corporal dele foi aquela dor de costas, não é? Que se curou espetacularmente. Meio real, Exato. meio ficcionado, ainda estamos para descobrir. Nunca se vai descobrir, não é? Eu acho que um dos Guilherme? problemas que ninguém fala, e eu acho que ele fez uma dieta muito agressiva. Eu quando deixo de comer doces, fico impossível. Fico impossível em casa. Viras Tu um neste animal momento tens feroz. fome. Vira um animal. Não sou eu. Exatamente. Ele poderia ser a cara para essa marca. E eu acho que é isso que aconteceu. Ele deixou de comer bem e ficou muito nervoso. Ficou A solução é destabilizado. enchê-lo de doce e pô-lo numa loja de Então, M&M's um para abraço a ao Bruno publicidade. Mandarem-lhe uns bombons. Ou pô-lo no McDonald's durante um dia inteiro. Bruno Carvalho, Sim, vem por cá almoçar exemplo. Por connosco. exemplo. Pá, isto se calhar até te passa assim, portanto... Responsabilidades políticas. Achas que os políticos ou os responsáveis políticos deviam estar a tomar uma posição mais forte? António Costa já disse que vai ser criada uma autoridade nacional Isso é uma estupidez contra a violência toda no também. desporto, facto que causa alguma graça ao nosso Carvalho. Claro. Porquê? Acho que há política para todos. Primeiro, logo para o Bruno de Carvalho, que vem dizer que... Epá, o Bruno de Carvalho safava-se daquilo em 5 minutos, nas declarações dele. Chegava lá e dizia, tem que se prender estes gajos todos, tem que se proibir estes gajos todos de entrar num jogo de futebol. Isto foi muito grave e estava. Não precisava de fazer o que fez, que foi, chegou, sentou-se, disse, realmente aconteceu aqui uma coisa que é chata. É chato, Que é Faz chata. parte mas temos de nos dia-a-dia. habituar, o crime faz parte do Que dia-a-dia. o crime faz parte do dia-a-dia e depois disse que a culpa era do Secretário de Estado de Juventude e do Desporto e do IPDJ. Que não ouviu. Não legalizam as claques, como se... A claque que está registada é justamente esta que foi fazer este serviço, não é? E que a culpa é do Estado porque não proíbe as pessoas de entrar nos estádios, porque não há medidas severas e tudo mais. E o Estado devia fazer alguma coisa que não está a fazer em relação a E este por caso? isso é que Como entra a cumprir política. a lei, por exemplo. Basta, as pessoas estão detidas, de facto, se for comprovado que são as culpadas, é afastá-las dos Exatamente. estádios, é prendê-las, é atribuir essas penas A única aplicáveis. pessoa- Não é preciso uma autoridade para fazer O isso. Secretário de Basta Estado de aplicar a lei. Juventude não pode proibir pessoas de entrar num estádio. O juiz é que pode. Nós vivemos num país em que os eventos públicos podem ser acessíveis por todos, não é? E, portanto, o juiz é que pode decretar uma coisa destas, não é? Portanto, esta é a primeira política. E depois, o Bruno de Carvalho está a ser vítima de si próprio. Talvez isto acontecesse em algum dos outros clubes neste momento, a primeira cabeça, ou não haveria uma vaga tão grande como existiu agora no Sporting de pedir a cabeça do presidente. Então O aconteceria Bruno o quê? Carvalho tem uma sucessão de acontecimentos, nomeadamente o do Facebook, em que ele vai contra os jogadores, a suspensão de alguns elementos das equipas técnicas dele. Há uma sucessão de acontecimentos em que ele se põe a jeito agora a ser a cara culpada disto. As pessoas, quando olham para isto, dizerem, esta culpa é desta Até porque já besta, aconteceu não é? noutros clubes, não é uma coisa Exatamente, inédita e não é nunca uma teve coisa esta inédita, que é repercussão. justamente a Vais ao razão pela estádio qual ou eu não? me ri do Não vou Costa. ao estádio. E agora muito menos. Tens medo de ser agredido também. Não, eu vou para a batatada, eu também vou para isso. Faço parte também destes 50. Não, Muito nunca bem. fui muito Deixa-me só afastado. dizer uma Como coisa, assim? que esta autoridade nacional depois é uma desautorização, por isso é que eu me ri. Porque é depois uma desautorização Às ao autoridades. próprio governo, porque o secretário de Estado, nos últimos episódios de violência, já tinha dito que há uma lei com medidas severas que vem aí, que está a ser ultimada no gabinete. Entretanto, essa lei, pedem-lhe essa lei e o António Costa, o Primeiro-Ministro, diz que vai criar uma autoridade nacional que não tem nada a ver com esta lei. É uma coisa, um bocado esta lógica dos anúncios, há sempre um anúncio para mais alguma coisa e, como disse aí muita malta, depois sobra para o contribuinte mais uma autoridade E sobra nacional. também Quer dizer, não para a faz- nossa não é por aí. imagem pública, Deixa-me para a só imagem terminar pública com do uma coisa do país. Sporting, que eu acho que é muito importante que nós esclarecemos isto em todas as discussões que estamos a ter aqui e as discussões futuras. Há muitas pessoas que defendem que não se deve chamar a isto um problema de futebol e dizer, justamente com o argumento que o Bruno Carvalho apresentou, a dizer que isto, o crime é uma coisa do dia-a-dia.
há pessoas que preferem não chamar adeptos de futebol ou dizer que isto não é um problema de futebol, quando de facto é um problema de futebol. E acho que é importante chamarmos as coisas pelos nomes. A violência acontece em vários sítios, mas também acontece no futebol. E, portanto, dizer que isto não é um problema de futebol, quando é, parece que estamos aqui a maquilhar uma coisa que também é futebol. Infelizmente, o futebol também é isto. Quando dizem o Sporting não é isto, infelizmente também é. Mas é o Sporting, é o Benfica, é o Porto, são todos uma data de pessoas. As pessoas é que fazem os clubes, como as pessoas também fazem as empresas. Quando dizem E Sporting os não é isto, comentadores, o Benfica toda também a é gente isto. se ri do Pedro Guerra a tentar ir às trombas ao colega no meio do programa. Que já entretanto saiu, E já do outro a já chamá-lo saiu, animal. claro. E Esses isso também está tudo têm fixe, culpa. não é? Claro, no cartório, totalmente, porque totalmente. Porque contribuem para esse clima. Mas já agora, só uma nota em relação à corrupção. Eu espero que quem se aprovado que houve pessoas corruptas no Sporting, que se demitam, porque são pessoas que não apresentaram resultados. E eu não admito isso no meu clube. Os Uma coisa é resultados disto corrupção. tudo são também capas de jornais e artigos em jornais internacionais que ligaram Portugal e futebol a más notícias, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, há 2 anos, em que Portugal foi boa notícia, teve boas notícias por causa do futebol com o Euro. Portanto, temos agora vários artigos com expressões como vergonha em Portugal, 50 rebeldes, uma emboscada no Sporting, enfim. Mas um pouco mais longe de Lisboa e de Alvalade, temos o Reino Unido com um casamento real, que é sempre uma expressão engraçada, um casamento real, que decorre do facto de o Reino Unido ser uma monarquia. Portanto, o Carvalho ainda tem lógica em 2018, num país que ainda faz parte da União Europeia, até 29 de março de 2019, haver uma monarquia ou não? Ainda tem lógica se a malta assim quiser. O teu CNJ tem lá uma juventude CNJ. monárquica. A organização da Os qual tu és jovens. presidente tem lá uma juventude monárquica, certo? Sim, tem São uma jovens que defendem que a monarquia deve ser o sistema a adotar, Sim, certo? Porque devem vir de famílias que iam ser Não creio que beneficiadas, seja certeza. uma juventude partidária, outros nomes. não é? Porque se encaixa na causa monárquica e, portanto, são jovens que acreditam na monarquia. Podem fazê-lo, não é? Mas para ti, São livres de o faz fazer. sentido haver uma monarquia em pleno 2018? Eu não sou monárquico, não é? Portanto, eu diria que não. A democracia para ti é o melhor sistema? Para mim, eu devo eleger os meus representantes e, portanto, sempre que eu puder fazer, eu defenderei isso. E não que alguém me comande porque nasceu aqui ou ali. E, portanto, eu não sou, pessoalmente. Agora, se isso faz sentido ou não, depende das pessoas, o país é livre, também há malta que acha que faz sentido rebentar-se no meio de um shopping. E um país inteiro a não é? mobilizar-se, e até uma Europa e até algumas partes do mundo, a mobilizar-se em torno de um evento como um casamento entre duas Isso é pessoas. tão Faz sentido cheiroso. ou não? As vamos lá ver. bandeirinhas em todo lado. E a coroa é uma a coroa, a monarquia é uma organização e há vários países que têm monarquias, atenção, não é? E até da União Europeia. Sim. E temos que respeitar isso, são chefes de Estado dos outros países, temos que respeitar isso e as pessoas dos países que acreditam nesses temas e que acham que isso é bom para o seu país. Este casamento é tudo diferente. Não devemos julgar. O casamento é um ato público da coisa, não é? De uma estrutura que é altamente conservadora, altamente cristalizada e que tem que sair à rua para fazer o ato público. Isto é um act, não é? Ainda agora vimos, quer dizer, a única notícia que eu li, porque eu deste casamento confesso que só tenho 2 coisas a dizer. É que vou ter pena de não ver a moça no Suits outra vez, porque eu até gostava da... Ela é atriz? Ela era, da série. vai ter Era de dedicar atriz? completamente a vida Essa dela. pergunta é segredo para ti, E Lúlia. tenho a dizer para ti também. felicidades aos noivos, porque eu não consigo dizer mais nada. Felicidades aos noivos, porque depois tudo isto vai ser controlado para ser um acting. Tu não Agora, consegues, a mas a única Liliana notícia que consegue, vi foi e o Guilherme também. do pai dela Sim, que não vai à ir porque há uma cerimónia. cirurgia, Não, porque não foi é bem apanhado numa assim, coisa, num exato, escândalo. exato. Pá, tudo isto Ai, não é a vai, coroa a mais ser a cedo. coroa, não é? Então agora é assim, a minha próxima pergunta é, faz sentido uma mulher que tem 36 anos, que até este momento era independente financeiramente, atriz, tinha a sua carreira, abdicar da sua carreira para sempre, ou pelo menos enquanto eles estiverem juntos, mas sendo que um divórcio também não é uma coisa muito comum na monarquia, na coroa, faz sentido uma mulher que é independente financeiramente abdicar da sua carreira para casar com o seu namorado? Porque o seu namorado é príncipe e, portanto, a carreira de atriz é incompatível com fazer parte da coroa? Força. Eu acho que a mulher tem direito a escolher. Portanto, eu acho que faz sentido no sentido em que ela é livre de escolher aquilo que também é quer. isso, O não é? feminismo é exatamente isso. E muitas vezes vejo muitas ditas feministas a criticar as escolhas das outras mulheres, que é o que eu acho sempre estranho. E o que eu acho é que é culpa das histórias infantis, não é? Assim, emprenham-vos os ouvidos com a história
da Branca Príncipe Neve, do Encantado. Príncipe Encantado, e ela vê ali, um príncipe, este príncipe é meu, vai ser meu. Imagina as invejas às amigas. Uma mulher quando se casa já faz inveja às outras, não é? Olha o anel, não sei o que, ela vai se casar com o príncipe. E não é um príncipe qualquer, mas não é? mas também não é o principal. Opa, Exato, é o mas segundo. o Harry, desculpem lá, o Harry era bem mais sketches. Tu farias isto? Tu és Harry. jornalista, O não? Harry. Tu és Faria o jornalista. Harry. Tu és jornalista. Se para casar com o teu namorado tivesses que Ui. abdicar da tua carreira, tu farias isso? As pessoas não são aquilo que fazem, ponto número 1. E tal como o Guilherme dizia, ela é livre de fazer as escolhas. Agora, ela sabia o que ia. Eu pessoalmente não sei se era capaz disso, de abdicar tudo aquilo que sou, apesar de não ser apenas aquilo que faço, não é? Nós somos um conjunto de coisas. Mas isso faz-te feliz também, não é? A tua profissão. Justamente, portanto, realiza-me. Portanto, Mas ela há de poder fazer coisas. Não ações pode- sociais, não. pode Amigos, criar ela projetos. nem as unhas de pode. vermelho, ela nem as unhas de vermelho vai poder passar a pintar. Isto Tem é que só ser para dar um aquele creme, exemplo aquela do cor assim número de meio restrições que ela vai ter creme. no resto da vida. Sim. Aliás, perguntavas-me então se concordo com isto. Pá, lá está, eu nem tenho concordado nem deixado de concordar porque eu não me revejo. Para mim, os contos de realeza e de príncipes e princesas fazem sentido no sítio, na Disneyland Paris. Fora daí já... Achas isto tudo uma O parvoíce, que eu é não isso? concordo, com a opinião dela, o que eu não concordo é que exista uma instituição que castra as mulheres dessa forma. Pois. Que as seduz com realeza, com príncipes, com príncipes dinheiro, giro. não é? E com isso tudo, mas depois castra-lhes a liberdade. A lista de limitações é maior do que a lista de oportunidades e de Porque até podemos facilidades. pensar até que ponto é uma escolha livre, não é? Ou até que Sim. ponto não há ali uma sedução. Se existe assédio de um chefe para com uma empregada, podemos teorizar sobre isso. E Se até aquilo quando é que não é ela uma sabe forma tudo de... antes, não é? Tem de saber, obviamente, para o que é que vai e quais é que Claro. são as suas limitações, não é? Mas é como a Casa dos Segredos, só estando lá 24 sobre 24 é que um gajo sabe. É que não vocês sabem o que é de certeza. aquilo. E ela vai se meter está metida num meio complicado, mas eu gosto da Meghan por uma razão. Ela está a irritar pessoas. E eu gosto dela por isso, porque a Meghan é descendente afro-americana, o que não é bem visto. divorciada. É divorciada. Cruzes credo. Meu Deus, é americana, portanto não é aquela princesinha lourinha como outras namoradas que o Harry teve, que eles idealizavam, queria testar na Ficar com ela realeza. para sempre, sim. A Kate já de si não era uma aristocrata e portanto isso já causou alguma fricção. Era Então, rica. Pensem, Lá as está. plebeias, são ricas, a outra era riquíssima, esta é esta também riquíssima. é, não é? São Claro. todas ricas. Quem tem que ser rico são os estudantes do ensino superior que, quando vão estudar para fora, só 12% deles é que têm vaga nas residências universitárias. O que quer dizer que todos os outros têm que arranjar quartos que rondam os 400 euros para pessoas que ainda não trabalham e, portanto, são os pais que têm que suportar estes custos. O Carvalho. Esta notícia que saiu afeta cerca de 42% dos inscritos no ensino superior, que são os alunos deslocados. Tu foste um aluno deslocado, ou seja, alunos que são de uma terra, de uma zona, e que depois têm que estudar para fora. E depois, quando vão estar para fora, não encontram um sítio para ficar que esteja de acordo com as suas posses financeiras, não é? É isso, Tu é foste exatamente isso. um destes, ou não? Sim, eu fui um desses, mas numa altura em que o mercado não estava tão pressionado como está hoje. E eu estudei no Porto, portanto, o Porto e Lisboa são sítios especiais. Mas porque é que isto vem à baila e é importante saber isto até nesta altura em que festejamos não festejamos nada, em que estamos nos 50 anos do maio de 68, também veio muito à baila nas notícias porque os estudantes fizeram manifestações criativas e eu acho que isso é de saudar. Tu fala daquelas contendas, não estás? Daquelas do anúncio da Remax como Ministro do Ensino Superior, achei um piadão à coisa. Mas o que é importante dizer aqui? É que, mais uma vez, o Governo tem um plano. Anunciou um plano para o alojamento no ensino superior. Uma das medidas é reabilitar alguns edifícios para construir residências universitárias. É parte dos edifícios. Então, Mas como é que isto funciona? Não diz nada. Há 300 mil Porque é um estudantes... plano que demora muito tempo a fazer, foi essa a explicação Lá da senhora está, Secretária de esse é Estado. que é o problema, é que há 300 mil inscritos nas instituições de ensino superior. 114 mil são deslocados e 60 mil são bolseiros, já agora. E um bolseiro recebe como complemento de alojamento 75 euros. Vão lá arranjar um quarto por 75 euros. E há 14 mil camas. No Porto, por exemplo, há 15 mil estudantes deslocados na academia inteira, portanto nas instituições públicas, no Politécnico e na Universidade. Há 15 mil deslocados e há 1.500 camas. Vamos, na loucura, arranjar uma forma de, no fundo, duplicar esta oferta. 3 mil camas. O problema vai se manter na mesma. E depois este fundo é assim. Primeiro é preciso fazer o regulamento do fundo.
Depois é preciso adjudicar a obra. Depois é preciso fazer a obra. Depois é preciso fazer o concurso para a malta escolher a casa. É isso? Vão passar 2 ou 3 anos e isto está na mesma. E, entretanto, vais com os 75 euros, se fores bolseiro, arranjar um quarto, ou então vais a outra coisa qualquer. Eu não estou a dizer que o fundo seja mau. E depois o fundo é assim. O fundo é, de facto, as instituições de ensino superior têm muito património, porque herdam muito património imóvel. E o que o fundo diz é, dá-me a casa, eu reabilito e pelo menos 50% tem que ser para estudantes, porque a outra metade pode ser para eles utilizarem no arrendamento do mercado normal. Não é? E, portanto, não há o 100% para estudantes. E as minhas questões a isto é, para quem é que é isto? Porque há muitos estudantes que continuam sem casa e sem camas. E para quando? E por quanto? Porque também não estão definidas as rendas. Portanto, na loucura, isto é grave, é muito grave. E é muito grave há 80 anos. Não é? E quanto é que os pais têm de Fora, receber? desculpa, as residências que têm baratas e etc. Não é? Sim, e que, Ou por exemplo, as ou um residências, fogão para 50 pessoas, era o que eu ia ou- dizer, ou alguns sem acesso à internet. E quanto é que os pais têm que receber para conseguirem suportar, sendo que 400 euros é o quarto, não é o quarto, a alimentação, propinas e etc. É uma pequena loucura. A solução pode passar, no caso de Lisboa, por alugar quartos na Buraca, que é de onde tu Exatamente, és era isso que eu ia dizer. oriundo. não é? Os menininhos também agora querem viver no centro da cidade. Vão alugar um Ao pé da quartinho na faculdade, buraca. para quê, não é? O meu Quartinho primeiro na quarto foi buraca. na calçada de Carris, já quase fora de Lisboa. Por exemplo, ali perto do Odivelas. Vão Exato. para aí, deve ser mais ou menos 200 euros e... epá, Mas olha que agora nem assim. a droga é mais fácil de arranjar também, portanto é mais só Tu estudaste facilidade. onde? Estudaste onde? Eu estudei no técnico. E também passaste por este problema ou não? Não, porque eu já és em de casa Lisboa, dos portanto pais, és em esperto, casa ficas dos esperto. pais. Mas também tinhas amigos teus que também passavam por este problema, ou não? Não, no técnico é só betolas. Pouco. Não, boas Tô brincando, betolas tô vão para a brincando. Católica, pá. E é nerds, é mais nerds. Não tive... Epá, havia esse problema, mas na altura os quartos não eram tão caros. Agora realmente no centro de Lisboa estão, mas tem que se ir para a periferia ou então recorrer ao Tinder todos os dias e... Liliana, Essa qual é que ideia é é a tão tua boa. opção Epá, entre não é estas? Uma Deixa-me- mulher não safa-se bem. O homem é O mais homem difícil. também. Mais O homem difícil. também. Depende da pinta, Ah, né? pá, Depende da foi que claro. tiver, né? A mulher tem mais procura. Qual é que é a tua opção no meio disto tudo? Olha, Tu eu- já eu não és estudante de já não ensino sou, superior, mas também passas por este problema de querer arranjar uma casa a um Sim, preço mais ou e menos se neste razoável. momento, se neste momento me quisesse candidatar, se agora tivesse 17 anos outra vez, que horror, mas se tivesse 17 anos, eu não conseguia vir para Lisboa, não conseguia porque, pá, tu consegues trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu também o fiz, portanto as coisas... Mas tu ganhas para as tuas despesas, no fundo. Certo, não é? agora eu não conseguia, os meus pais, felizmente e infelizmente, porque são pessoas honestas e declaram tudo aquilo que ganham e portanto não são Burros, elegíveis, burros. completamente, então não são elegíveis para os apoios do Estado. Ainda assim, a minha deslocação agora neste momento seria um peso que eles não conseguiriam suportar e eu não lhes conseguia exigir isso deles. E depois, para além de toda esta situação, nós estamos a esquecer que existem medidas que estão a ser aplicadas, infelizmente vão demorar o seu tempo, não é? São medidas estruturais, mas nós também precisamos de medidas a curto prazo, precisamos das duas coisas. A medida aprovada, já não sei bem quando, mas recentemente, em que as rendas passam a contar para o IRS, no IRS dos pais, é excelente, mas depois é assim, quem é que em Lisboa passa recibos? Os estudantes não têm recibos dos quartos que estão a pagar. Normalmente a Esse troca cenário é não um existe. preço mais baixo, ou pelo menos mais baixo em relação Nem ao preço alto que já assim, existe, é muito, por muito não difícil. recibo, não é? Normalmente é essa a troca. É um E preço o mais preço mais razoável baixo não é por assim não tão recibo. baixo. Portanto, é um problema enorme que, ao não haver espaço para os estudantes, consequentemente não há espaço para os jovens adultos que querem começar as suas vidas e depois estamos nesta gentrificação de Lisboa que... O governo tem aqui vários problemas para É uma resolver, questão de mas ver também agora... o curso que vão tirar. Eu acho que é preciso ter isso em conta. Também, se calhar, nem todos os cursos valem a pena o investimento, Exatamente, não é? uma coisa, uma medicina, uma engenharia, pá, uma coisa assim, tudo bem, vale a pena o investimento. Agora vais tirar Sociologia, pá, Ou vais não tirar vale a pena. Comunicação Social, Comunicação Social, não vale a pena. Não é um investimento a fundo perdido. Vale a pena ver o teu vídeo que trouxeste hoje? Vale a pena? Podemos ver só um ver. bocadinho porque a exposição prolongada pode afetar. o Então é cérebro. agora, vamos ver já a seguir. Miss De Portugal para el mundo. No mames. Everybody dreams it all. Passion without control. The blood speaks louder. And we believe that we are one. Que vídeo é este, Guilherme? É a nova música da Luciana Abreu, Miss LA, que é de apoio à seleção portuguesa. Será que é? Embora Como é que se chama a música?
Pula-pula. Pula-pula, não sei se é uma alusão ao nome dado aos brancos portugueses em Luanda. E tu és fã da música ou não és fã da Eu música? sou fã de acidentes. Eu gosto muito de ver acidentes e então isto é um acidente. Momentos trágicos, é Isto é das piores coisas que eu já vi. Mas porquê? É em termos musicais, a letra? termos de tudo. É o videoclipe? Isto é o tem quê? essa beleza. É tão mau que é bom, porque junta tudo. Junta tudo, desde... A única coisa que não é má é a voz da Luciana, que realmente tem uma boa voz. E por isso é que ainda me custa mais ver isto. Primeiro, uma música de apoio à seleção portuguesa que começa... Vamos! Não faz sentido. Depois começa em inglês. Depois entra samba com 2 bailarinas de samba e um bailarino de capoeira. Mas a ideia dela é chegar a mais pessoas e assim falarem mais línguas chega a mais pessoas. Então Mas não é uma canção de apoio à seleção portuguesa. É uma canção de, ser usando o uma pretexto canção da de seleção promoção da portuguesa, seleção portuguesa. promoção da Miss LA. E Pode ser. do Portugal. Portugal, Portugal, Mr. Santos, ela há uma parte que diz Mr. Santos. E Cristiano Ronaldo. E Danilo. O Danilo, pelos vistos, na música vai à seleção. Não sei, ele depois de ouvir a música, duvido que se cure da lesão. Acho que até prejudica. Mas, vejo isto e... É mau, isto não é uma notícia relevante. Isto não é uma notícia é, claro, relevante. claro. Tu tinhas feito já um tweet sobre isto? Tinha feito uma página review. de Eu faço sempre as Twitter, reviews não é? aos vídeos da Ana Malhou. É a minha musa Estás a inspiradora. traí-la. Até uma parceria de marketing. E decidi fazer também de Luciana, porque é mau. É material para tu trabalhares, no fundo. Luciana, como que já humorista, foi ao é Festival material da para tu Eurovisão. trabalhares. Mas é batota. É batota como humorista, porque é demasiado fácil. A Luciana É Abreu demasiado já foi ao Festival da Eurovisão. Não quis atribuir a categoria musical a alguém. Não é uma regra. Não, mas ela tem das melhores potencialidade. vozes portuguesas, mas de longe. Se ela fosse Sim, estrangeira, era uma Jennifer Lopez facilmente, porque traduzidas aquelas músicas é a mesma porcaria. Eu acho que no fundo é isso que ela está a procurar, mas quer dizer, também Juliana, é o completamente que é que tu errado. estás a procurar quando trazes uma t-shirt dessas? São LGBT? Estou a procurar falar de outras cores que não sejam só o verde, porque esta semana só se falou de verde, Sporting, Sporting. E a vida tem muitas cores, a vida não é só o verde. Ontem celebrou-se o Dia Internacional, ontem quinta-feira, celebrou-se o Dia Internacional contra a homofobia, bifobia e Podes transfobia. mostrar? Ajudas Muita aí a fobia Juliana. já. É muita Mas fobia. hoje é em papel, Muita não é? fobia para Hoje é em decorar. papel. E houve aqui uma história pública de uma família. Sorry. Incendiaram a casa, não é? Exatamente, que incendiaram a casa e depois, para além dessa gravidade, que depois não teve nenhumas consequências a nível legal, há outro episódio que chamou a atenção, que eles descrevem aqui, que uma vez foram ao museu e pediram, portanto foram os 4. Mas são os 4. filhos que são homossexuais? Qual é que é a história dessa família? Então, é uma família. São todos, porque isto é um bicho que se pega, toda a gente sabe, toda a gente sabe Essa é uma disso, das, não é? Pelo sangue, é uma das transmissível. coisas. É o ar, é o ar. Exato. Essa é uma das coisas que se Portanto, que é são dito 2 aos homens, miúdos. um casal de 2 Portanto, homens Isto é com 2 ironia, filhos. para quem não percebeu, aí, é melhor explicar. meu Uma família de 4 minha pessoas, são profissão. 2 homens e têm 2 crianças. Ok. E quando quiseram ir ao museu e apresentar-se como família para usufruir daquele desconto de famílias nos museus, lhes perguntaram onde é que está a mãe. Portanto, nós estamos... isto só para provar que, apesar de termos uma data de lei já aprovadas, socialmente ainda há muita coisa para fazer. E, se calhar, a minha t-shirt é um bocado um statement para isso, porque é falar aqui, já que não se fala em tantos sítios, porque para encontrares uma notícia destas é preciso folheares bastante e não está em todos os jornais. Portanto, falar aqui, já que não se fala de outro sítio. E não há nenhuma lei para mudar mentalidades ainda. Portanto, Desculpa? não há nenhuma lei ainda que mude mentalidades. Não, Não é? infelizmente não. É falarmos das coisas e chatearmos as pessoas, falarmos de fado bicha que irrita José malta. Pinto, Já viste o João Fado Pinto. Bicha? O Fado Bicha é incrível. Não já vi, viram? não vi. Pronto, Mas tens visto ver. que irrita Conhecia a pessoas. casa do Mariquinhas, não é? Não sei se tem alguma coisa a ver. Não. Hugo, e tu? Trazes o quê hoje? Eu trago o quê? Eu trago o Facebook por boas razões. Hoje, Uau, isso é uma estreia. isso é uma estreia. Que é esta notícia da Raquel Lucente, que diz que trabalha para o Facebook e diz que É quer portuguesa, portanto. apresentar, por acaso não sei se é portuguesa, trabalha para o Facebook e quer ensinar código. Sim. Quer ensinar código às crianças. Eu acho isso muito bom, acho que era muito bom. Ela diz que quer estar em Portugal e está a começar lá, não é? Lá no States, e quer chegar a Portugal em 5 anos. Eu acho que devia chegar mais cedo, mas isto serve para lembrar que já houve um tempo em que nós, para ter estes papéis escritos à máquina, tínhamos que contratar profissionais. Eu nunca conheci um datilógrafo profissional, mas já houve uma altura da história em que assim era. E hoje nós escrevemos ao computador o dia todo, escrevemos mensagens, toda a gente sabe fazer isso. Portanto, uma competência que era específica no passado, hoje é uma coisa super banal,
O código também vai ter de ser uma competência básica para as pessoas, vai ter que ser tão importante como falar inglês, como Mas fazer outra coisa tu qualquer. percebes de código, não? Eu também, verdade, sim, eu também sou engenheiro eletrotécnico, portanto, Ok, Catarina. Não tinha como fugir já um com o outro. somos suspeitos, mas isto é muito importante e eu acho que era muito bom, são boas notícias, e que era muito bom nós apanharmos esta onda o mais rápido possível, porque toda a nossa, até a política vai estar dependente de tecnologia no futuro. Democracia digital, democracia E, portanto, 4.0. Sim. 4.0 ou 6 ou 7. Tu usas as tuas capacidades de código para, tipo, mudar as tuas views no teu site ou não? Não. Vou só dar aqui uma sugestão. Que pita teria Era capaz de dar, por acaso, era capaz de dar. Hoje é Sabes, só gerar um mais programa em que estamos a dar engagement, logo ideias vamos ver e não também, está a não é? ver. Contágio. Muito bem, voltamos para a semana com mais ideias, com mais opiniões e também com mais convidados. Portanto, voltem connosco. Até para a semana.